Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante sobre como a fidelidade pode te fazer mais leal e confiável. A fidelidade é uma das virtudes que Deus espera de nós, seus filhos. A fidelidade é uma forma de honra, de compromisso, de integridade. A fidelidade é uma atitude que reflete o caráter de Deus, que é fiel em tudo o que diz e faz. A fidelidade é uma bênção para nós e para os outros. Mas o que é fidelidade, afinal? Como podemos ser fiéis em um mundo tão cheio de infidelidade, de traição, de mentira, de corrupção? Como podemos cultivar a fidelidade em nosso coração e em nossas ações? Como podemos demonstrar a fidelidade a Deus e ao próximo? Para responder a essas perguntas, vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre a fidelidade. Vamos começar pelo livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, que nos conta a história do povo de Israel no deserto, antes de entrar na terra prometida. No capítulo 7, versículo 9, lemos o seguinte: Sabe, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui vemos que Deus é o Deus fiel, que cumpre as suas promessas, que não muda, que não falha, que não esquece. Ele é o Deus que fez uma aliança com o seu povo, que lhe deu a sua lei, que lhe mostrou a sua graça. Ele é o Deus que guarda o seu conserto e a sua misericórdia, que é fiel em sua justiça e em seu amor. Ele é o Deus que ama e guarda os que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas, infelizmente, o povo de Israel não foi fiel a Deus. Logo depois de receber a lei de Deus no Monte Sinai, o povo se rebelou contra Deus e fez um bezerro de ouro para adorar. Eles quebraram o primeiro mandamento, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Eles foram infiéis a Deus, que os tirou da escravidão do Egito, que os guiou pelo deserto, que os alimentou com o maná, que os protegeu dos inimigos. Eles foram ingratos, desobedientes, idólatras. Mas Deus, em sua infinita fidelidade, não desistiu do seu povo. Ele perdoou o seu pecado, renovou a sua aliança, conduziu o seu caminho, deu-lhe a sua terra. Ele prometeu enviar um Salvador, um Messias, um Rei, que iria restaurar a fidelidade perdida e reconciliar o povo com Deus. Esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Ele é o exemplo supremo de fidelidade, pois ele cumpriu toda a lei de Deus, revelou toda a vontade de Deus, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, confirmou a sua missão, e voltou ao céu, de onde ele reina e intercede por nós. Ele nos oferece a salvação, a vida eterna, a paz, a alegria, a esperança, a graça, a fidelidade. Mas como podemos receber essa fidelidade de Deus? Como podemos nos tornar filhos de Deus e herdeiros da sua glória? Como podemos ser salvos do pecado e da condenação? A resposta está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, onde lemos o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos que para receber a fidelidade de Deus, precisamos crer em seu Filho, Jesus Cristo. Precisamos crer que Ele é o enviado de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor da vida. Precisamos crer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, garantindo a nossa vitória. Precisamos crer que Ele nos ama, e que Ele nos dá a vida eterna. Se fizermos isso, não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Seremos justificados, isto é, declarados justos diante de Deus, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. Seremos regenerados, isto é, nascidos de novo, pelo Espírito Santo, que nos dá uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade. Seremos adotados, isto é, recebidos na família de Deus, como seus filhos amados, como seus herdeiros, como seus amigos. Mas isso não é tudo. Ao recebermos a fidelidade de Deus, também precisamos retribuí-la a Ele e ao próximo.
Precisamos viver de acordo com a fidelidade que Ele nos deu. Precisamos ser fiéis como Ele é fiel. Precisamos produzir o fruto da fidelidade em nossa vida. Mas o que é o fruto da fidelidade? Como podemos produzi-lo? A resposta está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde lemos o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui vemos que o fruto da fidelidade é um dos aspectos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos transforma à imagem de Cristo, que nos capacita a viver de forma santa, que nos ensina a obedecer a Deus, que nos guia em toda a verdade. O fruto do Espírito é uma manifestação do caráter de Deus em nós, que nos faz parecidos com Ele, que nos faz agradáveis a Ele, que nos faz testemunhas dele. O fruto da fidelidade, especificamente, é a qualidade de ser fiel, de cumprir o que promete, de honrar o que compromete, de agir com integridade, de ser leal, de ser confiável. O fruto da fidelidade é a expressão da honra de Deus em nossas palavras, em nossos gestos, em nossas atitudes, em nossas relações. O fruto da fidelidade é a evidência de que somos filhos de Deus, pois Ele é fiel, e os seus filhos devem ser como Ele. Mas como podemos produzir o fruto da fidelidade? Como podemos ser fiéis em um mundo tão infiel, tão traidor, tão mentiroso, tão corrupto? Como podemos resistir à tentação de sermos infiéis, de quebrarmos as nossas promessas, de desonrarmos os nossos compromissos, de agirmos com desonestidade, de sermos desleais, de sermos duvidosos? A resposta está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, onde lemos o seguinte: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui vemos que para produzir o fruto da fidelidade, precisamos reter firmes a confissão da nossa esperança. Precisamos crer e confessar que Deus é fiel, que Ele cumpre o que promete, que Ele não nos abandona, que Ele nos guarda, que Ele nos salva. Precisamos crer e confessar que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, que Ele voltará para nos buscar, que Ele nos dará a glória, que Ele nos fará reinar com Ele. Precisamos crer e confessar que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso guia, o nosso selador, que Ele nos enche, que Ele nos ensina, que Ele nos capacita. E, além de retermos firmes a confissão da nossa esperança, precisamos também considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos olhar para o próximo, para os nossos irmãos e irmãs em Cristo, para os que fazem parte da família de Deus, e nos preocuparmos com eles, com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas lutas. Precisamos estimular uns aos outros, para que cresçamos no amor de Deus, para que pratiquemos as boas obras que Deus preparou para nós, para que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. E, além de considerarmos uns aos outros, precisamos também não deixar a nossa congregação, mas admoestar-nos uns aos outros. Precisamos participar da igreja, do corpo de Cristo, da comunhão dos santos, e não nos isolarmos, não nos afastarmos, não nos esquecermos. Precisamos admoestar uns aos outros, que é exortar, aconselhar, corrigir, ensinar, edificar, com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com a sabedoria de Deus. E por que devemos fazer isso? Porque fiel é o que prometeu. Porque Deus é fiel, e Ele espera que nós sejamos fiéis também. Porque Deus nos deu a sua fidelidade em Cristo, e nós devemos dar a nossa fidelidade ao próximo por Cristo. Porque Deus nos fez seus filhos em Cristo, e nós devemos tratar o próximo como nossos irmãos por Cristo. E também porque se vai aproximando aquele dia. Porque Jesus está voltando, e Ele virá para julgar os vivos e os mortos, para recompensar os fiéis e os infiéis, para separar os justos e os injustos, para receber os seus e rejeitar os outros. Porque aquele dia será o dia da manifestação da fidelidade de Deus,
que cumprirá todas as suas promessas, que realizará todos os seus planos, que estabelecerá o seu reino, que glorificará o seu nome. Meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus nos ajude a sermos fiéis como Ele é fiel. Que Deus nos encha do seu Espírito, que produz em nós o fruto da fidelidade. Que Deus nos abençoe com a sua graça, que nos salva e nos transforma pela fidelidade. Que Deus seja glorificado em nossa vida, que é o propósito da fidelidade. Que Deus seja louvado por sua fidelidade, que dura para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre a fidelidade de Deus, leia a sua palavra, a Bíblia, que é a fonte da fidelidade. Se você quer receber a fidelidade de Deus em sua vida, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a expressão da fidelidade. Se você quer ser fiel ao próximo, pratique as boas obras, que são as evidências da fidelidade. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.